Irmãos, Pai do Senhor para todos. Então, vou estar gravando um vídeo e vou estar falando sobre Gênesis 12, que fala sobre o chamado de Abraão. Vou ler só o primeiro capítulo que fala: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, aqui Deus fala com Abraão. Eu imagino que Abraão ainda não conhecia Deus. Primeira vez que cita na Bíblia Deus falando com Abraão. E Abraão, ele obedece a palavra de Deus. Quando Deus pede para ele sair de onde ele está, da casa do pai dele, de onde ele está, Abraão ele obedece a palavra de Deus. E Abraão ele sai. E quando Abraão sai, Deus faz promessas para Abraão, por causa da obediência de Abraão, porque Abraão obedeceu a palavra de Deus. Abraão ele teve fé que Deus tinha muito mais para ele. Deus poderia realizar tudo que ele queria, ou tudo que Deus prometeu para ele. Irmãos, nós temos que ter fé. Fé é uma palavra pequena, mas tem um poder imenso, porque a palavra de Deus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Que tamanho que é um grão de mostarda? É muito pequeno, né? Então, irmãos, que nós devemos ter fé, nós devemos obedecer a palavra de Deus acima de tudo, porque Deus ele tem grandes coisas para cada um de nós, para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Deus ele tem grandes coisas para nós, para cada um de nós. Que nós devemos obedecer a palavra de Deus, assim como Abraão obedeceu. Abraão, eu imagino que ele não conhecia Deus ainda, mas ele ouviu essa voz de Deus, Deus falando com ele, e num ato de fé, Abraão ele larga tudo que ele tinha, ele deixa tudo para trás, e ele vai para a terra que Deus vai mostrar ainda. E outra, Deus, ele não falou: Abraão, vai para tal lugar, não. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha a fé de Abraão. Nós devemos ter fé igual Abraão. Abraão ele teve fé, Abraão ele confiou na palavra de Deus, falou: Deus ele vai me dar aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu quero conquistar. E Deus o que ele promete ele cumpre, porque ele prometeu para Abraão que ia fazer dele uma grande multidão, que ia fazer que Abraão fosse um homem conhecido em todo o mundo, por muitas pessoas, por muitas gerações, por muitos países. E é o que é Abraão. Ele é um homem muito conhecido, foi um homem muito próspero, um homem que possui muitas riquezas, porque ele obedeceu a palavra de Deus. E tudo que Deus falava para Abraão, Abraão fazia. Abraão, sacrifica seu filho. Abraão foi sacrificar o seu filho. Abraão faz isso, Abraão fazia. Abraão faz aquilo, Abraão fazia. Abraão ele obedecia a palavra de Deus, porque ele sabia que ele não era nada, mas Deus, o que Deus prometia para ele, Deus ia cumprir. O que Deus promete para mim e para você, irmãos, Deus vai cumprir. Isso depende de mim, isso depende de você. Eu imagino assim que Abraão, ele pensou: Deus, ele está me prometendo, e eu vou ter fé, eu vou confiar na palavra de Deus, e Deus ele vai me dar aquilo que ele está prometendo. E hoje Abraão é um homem muito conhecido por causa da obediência dele. Ele obedeceu a palavra de Deus. E ele saiu da terra dele, ele foi para outro lugar, Deus mostrou a terra e Deus prosperou Abraão. Abraão foi próspero por causa da obediência, irmãos, e por causa da fé. Irmãos, nós devemos ter fé, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus ele é poderoso para realizar o impossível. Deus ele é poderoso. O que a medicina não consegue fazer, o que a medicina não consegue resolver, Deus ele resolve no estralar de dedos. Nós vamos confiar em Deus. Vamos colocar os nossos problemas, vamos colocar o que nós temos, que para mim e para você é impossível, mas para Deus é possível. Vamos colocar aquilo: mas é impossível. Vamos colocar nas mãos de Deus, porque Deus ele consegue resolver. Deus ele consegue. Irmão, se você tem algo, ou alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está no leito, no hospital, vamos ter fé, vamos confiar. Mas a medicina já desenganou. Irmãos, não interessa se a medicina desenganou, porque a única palavra vem de Deus. A única palavra não é do homem, a única palavra é de Deus. E se Deus tem uma obra, se Deus tem um chamado, tenha fé,
porque Deus ele vai realizar aquilo na sua vida, aquilo que você está pedindo. Só basta você ter fé, você perseverar, você acreditar e confiar e obedecer a palavra de Deus. Vamos fazer igual a Abraão. Abraão ele confiou. É difícil você ouvir uma palavra dessa, sai da sua terra, sai da sua família, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sendo que Abraão ainda não conhecia Deus. Ele acreditou naquela voz, ele confiou e falou: esse Deus ele é poderoso. Eu sinto que esse Deus ele é poderoso, irmãos. Deus ele é poderoso para resolver. Deus ele é poderoso para fazer. Então, se é impossível para você, entenda uma coisa: para Deus nada é impossível. Ainda antes que houvesse dia eu sou, Deus ele sempre existiu. Deus ele me criou e Deus ele te criou. Então para ele nada é impossível, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus, porque tudo ele pode fazer, amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, que os irmãos meditem nessa palavra, amém?